Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: Lula será preso antes da Semana Santa? Vamos antes tratar das questões mais concretas, mais factuais, para que os nossos espectadores possam compreender em que etapa estamos nesse processo de perseguição judicial a Lula. Como todos vocês sabem, no dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, não apenas convalidou, confirmou a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro, como aumentou sua pena para mais de 12 anos. Os advogados do presidente Lula entraram no próprio TRF4 com um instrumento jurídico que se chama embargos de declaração. Do que se tratam esses embargos de declaração? Os advogados tentam demonstrar contradições na sentença dos juízes, pedem esclarecimento sobre um ou outro aspecto da sentença, de tal sorte que se possa preparar a apelação através de recurso especial para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça e para o próprio STF, para o Supremo Tribunal Federal, e eventualmente pode ser que ocorra alguma mudança na dosimetria, na pena a qual está condenado o presidente, se os juízes reconhecerem que nos embargos de declaração foram apontadas contradições relevantes e comprovadas. Uma vez que esses embargos de declaração sejam julgados, e a expectativa é que venham a ser julgados no dia 26 de março, na última segunda-feira do mês corrente, uma vez que esses embargos de declaração sejam julgados e sejam negados, o processo se encerra no TRF4. E ao se encerrar no TRF4, essa própria corte pode determinar, como já sinalizou que o faria no julgamento do dia 24 de janeiro, essa própria corte pode determinar a imediata prisão do ex-presidente Lula. Essa ordem de prisão é determinada pelo TRF4 e é executada pelo juiz Sérgio Moro. Uma vez que o juiz Sérgio Moro determina a execução dessa pena, o presidente Lula poderá ser preso a qualquer momento depois de finalizada, repito, a sessão no TRF4. Essa é a situação jurídico concreta. O que mais fizeram os advogados do presidente Lula? Eles entraram com 2 habeas corpus. Um deles já foi julgado, o habeas corpus preventivo, no STJ. Esse habeas corpus pede que, à luz da Constituição, o presidente Lula possa aguardar o recurso especial ao STJ em liberdade. A turma do STJ que julgou esse habeas corpus negou esse instrumento por 5-0 na semana passada. E um outro habeas corpus foi impetrado junto à Corte Suprema, junto ao Superior Tribunal Federal. Em caráter monocrático, o ministro Edson Fachin rejeitou esse habeas corpus, mas, no entanto, colocou esse instrumento para ser julgado no seu mérito pelo plenário do STF. O STF, até o presente momento, não se manifestou. Ao contrário, a ministra Carmen Lúcia, que preside o STF, nem sequer pautou o julgamento desse habeas corpus. Ela tem, de forma categórica e constante, negado colocar na pauta, negado colocar na agenda do STF qualquer instrumento que coloque em discussão a jurisprudência nova do STF determinada no ano passado, pela qual condenados em segunda instância podem ser imediatamente presos, pode haver
a execução provisória da sentença, como se diz no linguajar jurídico. Até então, a jurisprudência que existia no STF, à luz da Constituição, está lá escrito na Constituição, que somente poderão ser presos os condenados que tiverem sua sentença transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos, as pessoas podem ser presas caso condenados. O STF, no ano passado, estabeleceu uma outra jurisprudência, permitindo a prisão em segunda instância, ou seja, você é condenado, por exemplo, por um juiz de primeira instância, recorre à segunda instância, que são os tribunais de justiça dos estados ou os tribunais regionais federais, e uma vez concluído o julgamento nessa segunda instância, pode ser determinada a prisão de um eventual réu condenado. Existe não apenas o habeas corpus em favor do presidente Lula, que questiona essa medida, solicitando ao ex-presidente o direito de recorrer em liberdade ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, como também existem ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas à Corte Suprema, cujos relatórios já estão prontos, foram feitos pelo juiz Marco Aurélio de Mello, e que a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, se recusa a colocar em pauta. É praticamente, vamos dizer seriamente, um crime de prevaricação. Como pode a presidente da Corte Suprema se recusar a colocar em votação pelos seus pares algo tão importante como um instrumento que determina o direito das pessoas à liberdade, algo tão importante como a garantia da presunção de inocência, algo tão importante como uma garantia constitucional que diz respeito a todos os cidadãos que eventualmente tenham problemas a debater na justiça. Não se trata apenas do ex-presidente Lula. A jurisprudência que está fixada pela Corte Suprema diz respeito a qualquer um que eventualmente seja condenado. Ali na Constituição tem um direito assegurado, e esse direito foi atropelado pelo STF na jurisprudência aprovada no ano passado por 6-5, uma votação muito apertada. Enfim, neste quadro, no qual um habeas corpus foi negado pelo STJ, outro habeas corpus ainda não foi colocado sequer em pauta pelo STF, com o TRF4 tendo antecipado sua sessão ordinária do final do mês, do dia 28 para o dia 26 de março. O fato é que o presidente Lula pode vir a ser preso a qualquer momento antes da Semana Santa. Há uma certa prática da força-tarefa da Lava Jato e do sistema de justiça em tentar aproveitar os feriados para esfriar decisões polêmicas como essa, como seria a da prisão do presidente Lula. Portanto, há uma forte expectativa sobre esta última semana de março, sobre a semana que antecede a Sexta-feira Santa. É uma decisão crucial para o futuro do país. Não está em jogo apenas o destino de um cidadão. Está em jogo o destino da democracia no país. O quadro brasileiro é um quadro de aberto desmonte da Constituição de 88. Como disse o presidente Lula, a Constituição de 88 na prática já está morta. O regime democrático fundado por essa Constituição em 1988 já tombou, desde o impeachment e todas as medidas autoritárias seguidas desde então, que se concluem com a impugnação, com a prisão, com a condenação do presidente Lula. O Pacto Democrático de 1988 foi desmontado. O que era esse Pacto Democrático? Todos os grupos e partidos aceitavam que o único caminho pela disputa do poder era o voto direto, livre e democrático dos cidadãos. Todos os grupos e partidos aceitavam se submeter à soberania popular. As elites do país romperam esse pacto em 2016, quando derrubaram, sem crime de responsabilidade, a presidenta Dilma Rousseff. Desde então,
vem atropelando seguidamente a Constituição do país, atropelando as garantias democráticas, atropelando as garantias constitucionais, utilizando do chamado lawfare, ou seja, recorrendo aos instrumentos da justiça com um claro objetivo político, que é criminalizar o PT e colocar o presidente Lula fora da disputa eleitoral. Criaram um clima de crescente autoritarismo e de construção de um Estado policial no país. E é neste clima que se deve debater a questão referente ao presidente Lula, a possibilidade da sua prisão. Nessa semana, o cenário revelou sinais ainda mais graves. Não se pode compreender o assassinato da vereadora do PSOL, senão sob a luz desse crescente autoritarismo. Essa vereadora, combativa, militante, negra, mulher, essa vereadora era uma lutadora contra a violência policial, denunciava a guerra contra os pobres nos morros cariocas, e é provável, como tudo indica, que tenha sido morta por um crime de execução planejado por setores do próprio aparato repressivo, provavelmente policiais militares que resolveram eliminá-la pelo seu papel político. Algo de tal gravidade não ocorre do nada, não ocorre apenas porque há mentes malignas dentro do aparato repressivo. Isso faz parte do clima geral que se estabeleceu no país, um clima de ruptura do regime democrático, um clima de crescente autoritarismo, um clima de militarização da política, um clima de repressão, um clima de guerra aos pobres, um clima de criminalização do PT e da esquerda, um clima de caça ao líder político que representa historicamente as aspirações da classe trabalhadora e seus sonhos de retomar e radicalizar o processo de distribuição de renda e riqueza que teve início a partir de 2003. A grande batalha da democracia brasileira hoje se dá ao redor do direito do presidente Lula ser candidato a presidente da República. E essa batalha, ela é crucial para o futuro do país. Há perguntas que não se podem calar, há perguntas paradas no ar. O que farão as forças progressistas, o PT, a esquerda, os movimentos sociais, diante da ameaça de prisão do presidente Lula? Acatarão de maneira ordeira e mansa uma decisão que é claramente arbitrária? Ou organizarão a resistência? Organizarão manifestações por todo o país? Organizarão a proteção do presidente Lula? Organizarão a repercussão internacional? Porque diante de uma decisão arbitrária, numa situação na qual se rompeu o pacto democrático, é legítimo que as forças progressistas se afirmem em desobediência civil. É legítimo que as forças progressistas e o próprio presidente Lula desacatem a decisão judicial, porque ela perdeu sua legitimidade. E esse desacato e essa luta contra uma decisão judicial arbitrária, cujo único objetivo é político, deve levar a uma resistência forte, a uma resistência maiúscula, a uma resistência popular que defenda tanto a liberdade do presidente Lula quanto o seu direito de ser candidato às eleições, nas eleições presidenciais de 2018. Não é um problema do PT, não é um problema da candidatura do presidente Lula, de ser a favor ou contra essa candidatura. É fundamentalmente uma questão da democracia. A eliminação do presidente Lula do processo eleitoral é o último prego no caixão do regime democrático. É o último prego no Pacto Democrático de 1988. A prisão do presidente Lula e sua impugnação levam o país ao caos institucional, levam o país a uma luta aberta e sem regras entre as forças políticas fundamentais. Os sinais
são emitidos pelas elites do país. O assassinato da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro é sinal de um mundo sem regras, de um mundo no qual as elites novamente recorrem à mais bárbara violência para impor seus objetivos políticos e seus interesses econômicos. Não tenham dúvidas de que o que aconteceu no Rio de Janeiro não é um raio em céu azul, não é algo ocasional. É uma prática crescente do aparato repressivo e do sistema de justiça, que não vem de hoje, vem de sempre, é antigo, faz parte da natureza do nosso país escravocrata, excludente, autoritário, mas é evidente que essa prática se radicaliza a partir do golpe de 2016, e é evidente que essa prática se radicalizará e está se radicalizando nos mais diferentes níveis, nas mais diferentes frentes, em função da lógica assumida pelas elites do país, a lógica da ruptura do regime democrático e da construção de um sistema político autoritário, de uma ditadura perfeita, que eventualmente pareça ser uma democracia, mas que claramente trata de impedir as forças populares de voltarem ao governo do país por uma ou duas gerações. Tal como ocorreu em 64, agora o que se trata, na lógica das elites, não é apenas derrubar as forças progressistas do governo, mas impedir qualquer via pela qual essas forças populares possam voltar ao governo. Há uma similitude entre o assassinato da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro e a prisão e a impugnação do presidente Lula. Há uma confluência, são parte do mesmo processo. O processo pelo qual as elites do país rompem com a democracia e recorrem à violência judicial e repressiva para impor sua hegemonia sobre o Estado e a sociedade. Essa situação, ela precisa estar clara para as forças progressistas. As forças progressistas precisam compreender que o que está em curso não é uma disputa eleitoral normal. O que está em curso é um processo político de destruição das liberdades democráticas, de construção de um regime autoritário, e o único caminho pelo qual este processo pode ser efetivamente derrotado é o caminho das ruas, é o caminho da mobilização popular, é de fora para dentro das instituições, é criar no país um clima de rebelião contra o autoritarismo, de revolta contra esse despotismo invernizado que vem sendo construído desde o golpe de 2016. As forças populares precisam de unidade, mas precisam também de valentia e audácia, e de compreender que só terão chances de evitar o desmonte final da democracia, só terão chances de evitar a consolidação dessa ditadura perfeita, se, além de unidas, compreenderem a necessidade das ruas falarem alto, se compreender a necessidade do povo ser o personagem fundamental, se tiverem claro que esse jogo só se decidirá a favor das forças progressistas, se essas forças progressistas forem capazes de convocar o povo às ruas para pressionar as instituições, para impor sua vontade, para desacatar a justiça, para exigir a identificação e a punição dos assassinos da vereadora carioca. É este o único caminho possível para se impor a vontade democrática, para se impor os interesses da grande maioria do povo, como já ocorreu em outras etapas da nossa história. Regimes autoritários só caem com o povo na rua. Regimes autoritários só são detidos pela mobilização popular, só são detidos pela mobilização social. As manifestações de ontem, dia 15 de março, dia seguinte ao assassinato no Rio de Janeiro, foram uma demonstração do caminho a seguir. Dezenas de milhares de jovens em várias capitais foram às ruas
foram às ruas protestar contra o assassinato, foram às ruas protestar contra a violência, foram às ruas protestar contra esse crime de execução. É esse o caminho para defender o presidente Lula de uma prisão arbitrária. É esse o caminho para impedir a impugnação da candidatura do presidente Lula. É esse o caminho para impedir a destruição final do regime democrático fundado em 1988. O PT e o presidente Lula têm tido uma política clara a esse respeito. Nenhum passo atrás. Quando o PT afirma que a eleição sem Lula é fraude, o PT está dizendo claramente que defenderá a candidatura do presidente Lula até o limite, não cederá um passo, não aceitará covalidar eleições ilegítimas e golpistas baseadas na exclusão do presidente Lula. Chamam a atenção da nação para a necessidade de defender um processo eleitoral livre e democrático, como está escrito na Constituição e como foi o pacto firmado lá atrás, em 1988. É um elemento fundamental, se diante desse elemento, se nesta questão fundamental houver recuo, as forças autoritárias, as forças que querem a destruição da democracia, terão uma vantagem, porque saberão que o lado de cá não está disposto e não tem condições de lutar de forma ampla e radical contra a destruição da democracia. Essa é a questão que estará em curso imediatamente antes da Semana Santa, provável data em que os setores autoritários do sistema de justiça tentarão prender o presidente Lula. É hora de protestar, de se rebelar contra essa prisão arbitrária e injusta. Eu vou encerrando por aqui minha exposição. Agora nós vamos passar, como já virou um hábito do nosso programa, a resposta de questões dos nossos espectadores. As perguntas devem ser feitas, estão sendo recolhidas pela redação, na área de comentários do nosso programa no Facebook. Eu vou aqui já começar a ler algumas dessas questões. Bora lá, eu tenho que usar os óculos sempre. Bia Pereira pergunta: em relação ao caso Marielle, nos protestos chamados ontem, muitos eram contra o genocídio dos jovens negros. Muitas pessoas estão falando em feminicídio. Pode dar uma breve opinião sobre isso? Como reagir nesse cenário? Bia, obrigado pela pergunta. Eu estou convencido de que a Marielle Franco foi assassinada fundamentalmente pela sua atividade política, porque ela era uma militante destacada, uma liderança destacada contra a violência policial, contra a guerra aos pobres, contra a repressão brutal exercida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que, a pretexto de combater a criminalidade, na verdade, ofende e atropela o direito dos pobres. A maioria desses pobres do Rio de Janeiro, como todos sabem, são negros, grande parte são mulheres. Agora, fundamentalmente, ela foi morta pelo seu papel político. Ela foi morta porque se tratava de executar e passar um recado contra todos que ousam resistir contra a violência policial e a repressão. É verdade, como mulher e negra, é claro que seu assassinato se inscreve nas páginas do genocídio negro, nas páginas do feminicídio, mas tenhamos presente que, fundamentalmente, o que assistimos no dia 14 de março, naquela noite escura do dia 14 de março, foi um crime político de execução, planejada e sumária, provavelmente conduzida por um setor do aparato de Estado, por um setor desse Estado policial que está se construindo no Brasil. Mário Nenonha pergunta: você acha que Lula deveria pedir refúgio em algum país democrático? O presidente Lula já tem dito, Mário, que não fará isso, que ele não fugirá do país, que ele não pedirá asilo
e que ele compreende a sua prisão como parte do processo político de mobilização e aprendizado do povo brasileiro na luta contra a tirania, contra o autoritarismo e contra o conservadorismo das nossas classes dominantes. O próprio presidente Lula, Mário, respondeu a tua pergunta já várias vezes. A pergunta agora vem da página diferente pero no mucho. Breno, se Gilmar Mendes mudar entendimento sobre a prisão em segunda instância, como fica o cenário? O ministro Gilmar Mendes já mudou sua opinião sobre prisão em segunda instância. Ele, inclusive, tem outorgado diversos habeas corpus, liberando presos para guardar em liberdade os recursos ao STJ. Na prática, parece já ter mudado a maioria no STF a favor, contra a prisão em segunda instância. Por 6-5 se estabeleceu a jurisprudência atual no ano passado, determinando que pode haver execução provisória de pena depois de segunda instância. Parece haver uma virada dessa maioria, parece haver agora uma maioria de 6-5, talvez 7-4, que repõe a jurisprudência anterior que é a jurisprudência inscrita na nossa Constituição. E é esse o motivo pela qual a ministra Carmen Lúcia não convoca o STF para decidir, porque ela tem para si que perderá a votação, que se fará formada uma nova maioria no STF. Como ela não tem agrado por essa nova maioria, como essa nova maioria se contrapõe à sua posição, à posição dos grandes meios de comunicação, à posição da Rede Globo, que tanto afaga a presidente do STF, bom, a ministra Carmen Lúcia se apequena, comete crime de prevaricação e não coloca em votação exatamente por essa razão. Estamos aqui, então, finalizando as perguntas que nos foram feitas. Eu quero aproveitar para agradecer a audiência, para agradecer a participação de todos vocês, os que fizeram perguntas, os que fizeram comentários, com os meus lembretes clássicos. Primeiro, se inscrevam no canal do Opera Mundi no YouTube, onde vocês podem encontrar todos os programas que já fizemos e todos os programas que a TV Opera Mundi tem produzido ao longo desses anos. O meu segundo pedido é a assinatura solidária. Que vocês façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. www.operamundi.com.br/apoio. A imprensa independente precisa do apoio dos seus espectadores e dos seus leitores para enfrentar a mídia monopolista. E nesse momento, esse apoio é decisivo, porque a guerra da informação é fundamental na defesa da democracia. Eu me despeço de vocês. Na próxima terça teremos mais um 20 Minutos de História. Na outra sexta-feira voltaremos com o nosso 20 Minutos tradicional. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até mais.